Levante a voz, exalte a Ele. As promessas do Senhor vou receber. Chegou o tempo, sim, o tempo de crescer. É tempo de crescer, é tempo de saltar muralhas, é tempo de voar mais alto e acreditar. É tempo de crescer, é tempo de saltar muralhas, é tempo de voar mais alto e acreditar. O Senhor tem muito mais para aqueles que esperam nele. Mas que eu possa imaginar. Levante a voz, exalte a Ele. As promessas do Senhor vou receber. Chegou o tempo, sim, o tempo de crescer. É tempo de crescer, é tempo de saltar muralhas, é tempo de voar mais alto e acreditar. É tempo de crescer, é tempo de saltar muralhas, é tempo de voar mais alto e acreditar. Proclamando o Evangelho da Paz com ousadia e compaixão. Muito bom dia! Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na tua vida, meu irmão e minha irmã, com muita alegria e honra. Mais um dia estamos nós aqui nessa série de conferências online, promovido pela Igreja Metodista Wesleyana na 6ª Região Eclesiástica. Abre aspas. Um púlpito sem oração produz um povo sem poder para vencer seus pecados, sem poder para mudar a cultura, sem poder para dar testemunho do seu grande Salvador. E bancos sem poder produzem um povo cínico. A igreja então se torna objeto de desdém, porque em grande escala ela perdeu a sua autenticidade. Essa forte afirmação é feita pelo pastor Semi Tipti, conferencista internacional. A oração nunca deveria ser um meio pelo qual o pregador tenta manipular a Deus para ganhar bênçãos sobre sua mensagem, ministério e a igreja. A oração, acima de tudo, é intimidade com Deus, é ser com Jesus. A oração foi o denominador comum dos homens poderosos de Cristo na antiguidade. A igreja nasceu em uma reunião de oração. O primeiro sermão de Pedro foi entregue no final de uma reunião de oração e 3.000 pessoas foram salvas. O ministério apostólico de Paulo começou como resultado de uma reunião de oração. A oração impulsionou a pregação dos apóstolos do primeiro século aos corações das pessoas por todo o Império Romano. Eles oraram e Deus moveu. A oração é a arma poderosa. O apóstolo Tiago enfatiza esta verdade quando ele diz: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo.
Dando prosseguimento à nossa série de conferências online, a Igreja Metodista Wesleyana na 6ª Região Eclesiástica proporciona hoje uma palavra, um tempo, para meditarmos e avaliarmos como anda o nosso compromisso com esse importante e indispensável ingrediente, que possibilita avançarmos em nossa trajetória e ministério, a saber, a oração. Que você possa verdadeiramente ser abençoado e impactado. Que o Espírito Santo do Senhor possa ministrar diretamente ao seu coração. Eu gostaria de convidar você, meu irmão, minha irmã, a orar. Vamos falar com Deus. Vamos pedir a bênção do Senhor para esse dia. Pai eterno, em nome dEle, Jesus Cristo, Senhor de nossas vidas, somos gratos a Ti por mais um dia. Poder, Senhor, ter a oportunidade de ouvir a sua voz. Sim, Senhor, os nossos corações, eles podem fazer planos, analisar as condições do mundo e os rumos desta vida, mas nós sabemos que a resposta certa sempre virá, sempre será, tão somente do Senhor. Ó Deus eterno, que na transmissão deste dia, assim como foram as transmissões passadas, o Teu Espírito Santo possa estar atuando. Ó Deus, usando os preletores, usando em especial a preletora desta manhã, e que aqueles que ao alcance desta transmissão estão, se sintam impactados, movidos a estabelecerem um compromisso maior ainda com esse mistério da oração. Deus eterno, muito obrigado por esse privilégio. Nós oramos a Ti agradecidos em nome dEle, Jesus Cristo, o Senhor de nossas vidas. Amém e amém. Nós vamos ter agora um momento especial de louvor, e eu quero convidar você a participar conosco. Isso, entre no nosso chat, deixe o seu recado, diga de onde você está falando, mande uma saudação para o seu pastor, fique à vontade, e eu tenho certeza absoluta que aqueles que estarão acompanhando vão ser de maneira especial abençoados. Por isso, eu sugiro que você compartilhe esta transmissão. Pai, manda o link lá para os seus amigos. Deus há de fazer coisas grandiosas. Vamos louvar ao Senhor? Amém. Faça desse louvor uma oração ao Senhor nessa manhã. Tu és soberano, ó Pai. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo. O Senhor, o soberano, Ele é a minha força. Ele faz os meus pés como o da corça e me faz andar em lugares altos. Aleluia. Teus olhos revelam que eu nada
que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo tu sabes de mim, quando sondas meu coração. Sei que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Márcia Félix Amaral é brasiliense, casada com o bispo Roberto Amaral, com o qual teve 3 filhos. Israel, que é casado com a Tatiane, Gessé, casado com a Fernanda, e Roberto Esteves, além da princesinha Nicole. Por mais de 40 anos vem servindo ao Senhor nas lides da Igreja Metodista Wesleyana, atuando em diversas áreas do ministério, e tem se destacado pelo trabalho que vem realizando nas últimas 3 décadas com esposas de pastores. Atualmente é líder do SPA, Ministério com Esposas de Pastor, na 6ª região eclesiástica. Ela também organizou um grande trabalho envolvendo todas as esposas de pastores. Márcia se dedica também ao Ministério da Intercessão, por meio do qual vem tendo marcantes experiências com Deus. No momento, ela está na fase de conclusão do curso livre em Teologia pela Faculdade Unida. Recebamos com alegria e honra irmã Márcia Amaral. Graça e paz a todos os nossos queridos irmãos. Sejam bem-vindos ao nosso momento especial nesta conferência Prega a Palavra, quando vamos ouvir a Palavra de Deus. Já estamos no 3º dia da nossa conferência e estamos observando quantas pessoas já têm sido abençoadas pelos inúmeros testemunhos que nós temos percebido ali registrado no nosso chat. Você que está sendo abençoado, dê aí o seu testemunho também, o seu depoimento. E não esqueça de fazer também a sua pergunta, porque no final da preleção teremos a oportunidade de fazer perguntas à nossa preletora. Falar de oração dispensa teoria. A oração implica em prática. Só pode falar em oração quem de fato ora. E quando pensei esse tema para a nossa conferência, busquei alguém que tivesse de fato o compromisso com o ministério da intercessão e da oração.
A oração é o combustível da pregação. A pregação pode ser como um carro excelente, bem equipado, moderno, ter tudo necessário para funcionar de forma formidável. Mas se não houver combustível no tanque, o carro não sai do lugar. Assim é com a pregação. A pregação pode ter todos os seus adornos, pode estar recheada de conceitos teológicos, filosóficos, pode estar mesmo tomada por citações bíblicas, mas se não for precedida por uma vida de oração, a pregação não decola. Ao longo de 38 anos em que sou casado com esta linda mulher, eu tenho podido perceber o compromisso dela com a oração. Eu devo muito às suas orações. O meu ministério, ela tem sido uma retaguarda na intercessão e na oração. Percebo o quanto ela leva a sério a sua vida de oração, a ponto de abrir mão de outros privilégios para estar na presença do Senhor, buscando a sua face. Márcia, eu louvo a Deus pela sua vida e sei que Deus vai te usar nesta manhã para falar aos nossos corações. Eu vou orar por você e convido todos os nossos pastores, nossas missionárias, nossos aspirantes, nossos irmãos seminaristas, presbíteros, todos aqueles que nos assistem. Eu tenho acompanhado ali o registro, temos quase 300 pastores cadastrados que estão recebendo esta ministração, mais um número de mais de 100 aspirantes, um número considerável de missionárias. Isso mostra que os obreiros da 6ª região estão levando a sério esta conferência. Então, eu quero orar com você. Se você pode compartilhar o seu link, como o pastor Renato falou, com alguém, faça-o agora, para que ele também receba a bênção da ministração nesta manhã. Bom, como nós dois não temos problema de Covid, eu posso te abraçar e orar com você. Senhor, eu abençoo a vida da Márcia nesta manhã. Peço-te, ó Deus, que a use de forma soberana, de forma extraordinária, com o teu poder. A tua vontade seja feita na sua vida. Que ela esteja completamente escondida à sombra da cruz de Cristo. Que Cristo apareça e que Cristo seja glorificado por meio da palavra que ela vai ministrar nesta hora. Que a tua bênção possa dar a ela todas as condições psicológicas, físicas e espirituais para falar nesta manhã. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu cumprimento os irmãos, irmãs, amigos que estão conosco nesta manhã, aí mesmo na sua casa, com a paz do Senhor. E confesso que sempre que nós vamos ministrar a palavra, sempre há um temor no nosso coração por conta da grande responsabilidade que temos. E falar de oração é algo muito sério, porque a oração ela move montanhas, ela pode mudar uma situação. E a minha oração, a minha expectativa e talvez a ansiedade que meu coração está agitado nesta manhã, é para que eu consiga colocar em palavras tudo aquilo que Deus tem colocado no meu coração, a fim de que você, meu querido irmão, minha querida irmã, está precisando ouvir. Como um despertamento na sua vida, uma tomada de posição, uma mudança de direção, no que diz respeito à sua vida devocional e também à sua vida ministerial. Talvez você tem feito muitas perguntas para o Senhor.
E você não sabe o que está acontecendo na sua vida. Você não sabe por que você se tornou infrutífero. Você não sabe porque Deus está permitindo determinadas situações na sua vida. Eu espero poder nesta manhã responder estas perguntas. É uma alegria poder estar aqui nesta conferência. Quero parabenizar a todos os irmãos pregadores que já ministraram a palavra desde a quarta-feira até o dia de ontem. E Deus tem falado muito ao nosso coração. E eu sei que Deus ainda tem muito para falar conosco, que esta oportunidade desta conferência Prega a Palavra não foi à toa. Não foi meramente por acaso. Aliás, quando se trata de Deus, nada é por acaso. Não existe coincidências para Deus. Nós cremos que Deus está no controle de todas as coisas, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E eu estava meditando, quando eu estava meditando a respeito do que nós iríamos falar, eu estava me lembrando de que nenhum de nós esperava que fôssemos passar por tudo isto, por esta pandemia neste ano de 2020. Eu tenho compartilhado com as irmãs e esposas de pastores, missionárias, algo que o Senhor ministrou no meu coração a respeito disso, né? E eu sei que todas entendem isso e Deus também tem falado ao seu coração. Porque nós não programamos, aliás, nós fazemos muitos planos, ou fizemos muitos planos no ano passado, no ano de 2019. Nós programamos todo o ano de 2020, tudo aquilo que iria ser realizado. Nós gostamos de organização. Eu gosto de organização, eu gosto de me planejar, eu gosto de agenda. Mas neste ano de 2020, Deus já estava programando outra coisa. E Ele, então, disse para nós: esse ano de 2020, os planos serão meus. Você até agora tem feito planos. Você tem feito tudo ordenadamente. Vocês têm tomado conta deste tempo, de todos estes anos. Mas este ano de 2020 é meu. Eu vou cuidar dele. Sou eu que vou dizer o que vai estar na sua agenda neste ano de 2020. Neste ano de 2020, você terá uma pausa. Neste ano de 2020, você vai parar, ou vocês, povo de Deus, vão parar e vão pensar um pouco mais nas coisas do alto. Vocês vão ter um tempo para refletir, para pensar em como fazer as coisas, para pensar em como agir ou em pesar na balança tudo que é importante e tudo que não é importante. Eu, particularmente, pesei na balança. E ao abrir o meu guarda-roupa um certo dia, eu vi que as minhas roupas, para cumprir todos os nossos compromissos, as nossas idas e vindas às igrejas, estavam todas guardadas lá. Meus sapatos estavam lá guardados. E eu percebi que tudo aquilo ali é supérfluo. Tudo é passageiro. As coisas materiais, as coisas terrenas são passageiras. Mas quando nós buscamos as coisas que são lá de cima, estas sim, são incorruptíveis e vão perdurar para todo sempre. E Deus então, meus queridos irmãos e irmãs, pastores, esposas de pastores, missionárias, aspirantes, irmãos e irmãs da igreja do Senhor, o Senhor está nos conclamando para um tempo de preparo para a batalha da hora final. E como nós vamos nos preparar? Vamos nos preparar através da oração. É um
uma das maneiras que nós temos para nos preparar através da oração. E eu gostaria de comentar isso com você nesta manhã. Mas antes eu gostaria que nós estivéssemos cantando o hino. O irmão Luciano, aspirante Luciano, está ali. Que tem muito a ver com a mensagem, é o hino 170. Do nosso cântico de adoração. Bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calmo anunciar, vigia e ora, o coração reclama, o temporal pode abrigar. De manhã e sem cessar, vigia e orar. Ao meio-dia, quando sons e brados abafam mais de Deus a voz de amor, ao Salvador entrega os teus cuidados e vive em paz com o Senhor. Bem de manhã e sem cessar, vigia e orar. Amém. Eu vou cantar somente essas duas estrofes, a voz está sumindo. Quando eu fico assim um pouco emocionada, a voz vai embora. Mas a mensagem que eu quero deixar deste hino é: bem de manhã, logo que nós acordamos pela manhã, parece que as coisas vão acontecer normalmente. Nós não pensamos e não esperamos uma tempestade surgir ao longo do dia. E nós acordamos com aquela bonança e talvez nós não nos planejamos para o dia que vai acontecer. E então vem a tempestade e ela nos pega de surpresa. E nós às vezes perdemos o caminho, não sabemos como agir, não sabemos que atitudes tomar, entramos em pânico, nos apavoramos, porque nós não nos preparamos para este dia ou para este tempo. Talvez nós não tenhamos nos preparado para este tempo de pandemia, para este tempo de silêncio, para este tempo de quietude, para este tempo de espera, para este tempo de pausa. Mas o Senhor está nos conclamando, é tempo de nos levantarmos, de nos despertarmos, de nos prepararmos para o que o Senhor tem para as nossas vidas, para o que o Senhor tem para nós. É uma honra poder servir ao Senhor. O tema da nossa mensagem é a pregação e a oração. E eu penso que isso tem muito a ver. É um privilégio, sempre foi um privilégio para mim ser chamada por Deus. Ser conclamada por Deus para cuidar das ovelhas, das suas ovelhas. Que prazer, que honra servir ao Senhor desde a minha meninice, desde quando eu era criança. Ter sido forjada na sua casa através de homens e mulheres cheios do poder do Espírito Santo, que passaram por nossa igreja lá em Venda Nova, em Belo Horizonte, e nós então fomos ministrados destes homens e mulheres, e também pudemos ter sido ou ser treinados também neste tempo.
na nossa infância, adolescência, na nossa fase de juventude, ter sido treinado no serviço do Senhor. Eu tenho dito para Deus: Senhor, muito obrigada. Obrigada, Senhor, pelo privilégio de ter sido salva por Ti, de ter sido forjada por Ti, de ter sido chamada para ser uma mulher que pode Te servir, Senhor, na Tua obra. Será que você, meu irmão ou minha irmã, já agradeceu a Deus? Você, servo do Senhor, já agradeceu a Deus por você ser pastor, por você ser esposa de pastor, por você ser um obreiro do Senhor, um aspirante se preparando para o ministério, um seminarista, uma seminarista, alguém chamado por Deus para fazer a sua obra, quer seja na igreja local como um líder local, regional, de alguma maneira você está contribuindo para o reino de Deus. Você já agradeceu a Deus por isso? Talvez você está vivendo um tempo de estio espiritual. Talvez você está vivendo um tempo difícil. Está doendo. Está muito difícil. Você está gemendo. Talvez você não está tendo forças. Mas mesmo assim agradeça. Está chorando? Louve ao Senhor. Engrandeça ao Senhor. Exalte ao Senhor através deste tempo que você está vivendo, quer seja um tempo de abastança, quer seja um tempo de escassez. O Senhor deseja que nós louvemos a Ele em todo e qualquer tempo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Leonard Ravenhill disse que nós oramos para aprender a orar. Que estranho, né? Orar para aprender a orar. Nós oramos para aprender a orar. Logo, logo nós vamos saber o que é isso. Ele ainda disse, Leonard Ravenhill, ele disse: não precisamos de homens que nos ensinem a liderar. Precisamos de homens que nos ensinem a morrer. E o que é orar? Orar é pedir com insistência e humildade. É implorar, é rogar, é suplicar. Posso dizer um pouquinho mais que oração é nós conversarmos com Deus. É nós nos confidenciarmos para alguém muito chegado, para um amigo verdadeiro, confidenciarmos os nossos segredos, confidenciarmos os nossos defeitos, as nossas imperfeições. Por outro lado, as pessoas, os membros, as ovelhas, as pessoas de um modo geral esperam que um líder ou uma líder seja alguém de oração. Aliás, oração deve ser o estilo de vida de todos os crentes em Cristo Jesus. Mas é impressionante como nós nos ocupamos com tantas coisas todos os dias, e se nós não tivermos um plano, se nós não tivermos uma disciplina, nós não encontraremos tempo para orar e para estar na presença de Deus. Não é verdade isso? Nós não vamos encontrar. Nós vamos fazer tantas coisas, são tantas ocupações durante o dia, a gente vai estar tão ocupado, e até mesmo com as coisas de Deus, que nós não vamos conseguir achar tempo para orar, para estar na presença de Deus. Se pararmos para pensar e classificarmos em que lugar a oração poderia estar, ou pode estar na vida de muitas pessoas, de muitos irmãos e irmãs, de muitos obreiros do Senhor, talvez a oração esteja classificado em questão de urgência ou de necessidade ou de importância, esteja lá embaixo, na lista de coisas para fazer. Mas a Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar. E nós temos um refrão ou um ditado popular entre os crentes, bem antigo, que diz que muita oração, muito poder.
Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Mas, abrindo as nossas Bíblias lá em Atos, capítulo 2, que é um texto muito conhecido de todos nós. Atos, capítulo 2. Diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Este texto que nós lemos aí, podemos ler em Atos capítulo 2, ele foi alertado, ou Jesus disse aos seus discípulos, antes de subir aos céus, que eles deveriam permanecer em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos do poder de Deus. Ficassem em Jerusalém. E eles então, depois que Jesus foi assunto aos céus, ele subiu aos céus, os discípulos então permaneceram no templo. Quietos somente? Não, a Bíblia diz que todos que estavam ali, permaneceram com oração e súplicas, até que fossem revestidos com o poder de Deus. Ora, nós podemos entender, então, que para que possamos pregar a palavra, para que possamos ser um obreiro aprovado, para que possamos ser um pregador, para que possamos sermos úteis no reino de Deus, em primeiro lugar é preciso que nós esperemos, que nós permaneçamos em oração, até que do alto sejamos revestidos de poder. Alguns pensam que este poder foi somente para aquele tempo, para o tempo dos discípulos, para o tempo dos apóstolos. Mas, meus queridos irmãos, eu posso dizer com toda a convicção que o mesmo Deus que derramou aquele Santo Espírito lá no cenáculo, naquele dia de Pentecostes, é o mesmo Deus que derramou o Espírito na vida dos grandes servos de Deus, nos grandes avivamentos que nós presenciamos ao longo da história. É o mesmo Deus que revestiu de poder no ano de 1967 ou na década de 70, trazendo aquele grande avivamento sobre o Brasil, e é o mesmo Deus que hoje está conosco e quer também nos oferecer de bom grado desse santo e glorioso Espírito, para que seja o nosso aliado em tudo o que nós vamos fazer. Mas o ser humano, nós, homens e mulheres de Deus, nós somos às vezes muito difíceis de lidar. Nós, às vezes, achamos, na nossa correria, no nosso ativismo, que nós podemos resolver as coisas e que nós podemos tomar a dianteira das coisas e que as coisas vão acontecer se formos nós que fizermos, se formos nós que estivermos à frente. Só nós é que sabemos resolver as coisas. Não, isso não é verdade. O protagonista, o dono da história, não sou eu e não é você. O dono da história é o Espírito Santo de Deus. Ele que é o dono da história. É Ele que nos guia no caminho em que nós devemos seguir. A premissa de que nós somos o que comemos também pode ser aplicado para a oração. Nós somos o que
oramos. Quando eu digo nós somos o que oramos, eu quero incluir aqui a palavra de Deus. Orar a palavra de Deus, porque é impossível nós desassociarmos oração de Bíblia. Não tem como. Se nós só orarmos e não tivermos o pleno conhecimento da palavra de Deus, nós vamos ficar aleijados, espiritualmente falando. Porque não vamos conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas se nós também só lermos a Bíblia e não orarmos, também vai acontecer a mesma coisa. O que eu acho, de certa forma, eu penso que quando nós estamos orando com o nosso coração, quando nós estamos querendo uma mudança de vida, quando nós estamos querendo uma transformação, primeiramente na nossa vida, nós vamos descobrir isso à medida que nós vamos exercitando isso. Exercitando tanto a oração e exercitando também a leitura e a meditação da palavra de Deus. Não são poucas as vezes que nós, ao chegarmos no nosso tempo de oração, a gente vai com a cabeça tão cheia de tantas coisas, que às vezes a gente leva um bom tempo para nos desligarmos das coisas que são da terra e nos ligarmos com o espiritual. E a palavra de Deus, ela nos ajuda muito a fazermos com que nossa mente se volte para as coisas espirituais. Porque quando, à medida que nós vamos lendo e pedindo ao Espírito Santo que vá nos revelando a sua vontade, as letras da palavra de Deus, elas começam a saltar e aquela palavra vai entrando no nosso coração, vai vindo uma palavra de revelação na nossa vida, que nós vamos sentindo a unção de Deus no nosso coração e não nos resta outra coisa a não ser dobrarmos o nosso joelho e derramarmos o nosso coração e a nossa alma diante de Deus. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Satanás, ele é tão sagaz que ele nos faz acreditar que se nós estivermos ocupados com as coisas de Deus, se nós estivermos aí aconselhando, cuidando da igreja, cuidando da casa do Senhor, cuidando das ovelhas do Senhor, fazendo tudo que no que diz respeito às coisas de Deus, está tudo bem, não precisa de mais nada. Até que nós, então, descobrimos que estas coisas que nós tínhamos tanto prazer para fazer no início do ministério, que é servir ao nosso irmão, que é cuidar da igreja do Senhor, que é apacentar ovelhas, que é fazer a obra de Deus, quer seja ela qual for que o Senhor colocou para você fazer, você percebe que isso começa a se tornar um peso para você, você parece que você está sendo sufocado, você está cansado, você está desanimado, você está sem forças para prosseguir, às vezes você não tem nem vontade mais de ir para a igreja, você não tem uma palavra para trazer ao povo, e você às vezes, quando faz isso, começa a pregar, e muitas vezes o som parece um som de latas vazias. Uma palavra sem propósito, sem objetivo, porque não está sendo cunhada, ou não está sendo preparada aos pés do Senhor, não está buscando o Senhor das coisas. Meu querido irmão, irmã, eu quero te dizer que Deus, Ele está mais preocupado naquilo que você é para Ele, do que com as coisas que você está fazendo para Ele. Você não é eterno, você não é insubstituível. Se você adoecer na sua fé, se você adoecer espiritualmente falando, se você não cumprir o propósito que Deus tem para você, aquilo que Ele planejou para que você fizesse na sua obra, o Senhor levanta outro.
o Senhor levanta outra pessoa para nos substituir, para ocupar o nosso lugar. Porque nós desprezamos, nós não nos importamos com aquilo que é o mais importante, que é buscar ao Senhor em primeiro lugar, e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Buscar ao Senhor em primeiro lugar, e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Eu quero dizer que nada acontece aqui do lado de fora, se primeiro não acontecer aqui dentro. Se não tiver uma transformação, uma renovação dentro de nós, não vai acontecer do lado de fora. E isso vai depender do que você está recebendo. O que você está recebendo durante todo o seu tempo. O que você está recebendo no seu dia a dia? Você está recebendo mais coisas que são da terra ou mais coisas que são do céu? O que nós recebemos, o que nós comemos, nós nos revelamos, nós somos o que comemos. Se nós comemos as coisas da terra, nós então vamos nos revelar como pessoas carnais, não espirituais. Porque nós recebemos, o nosso cérebro recebe, logo ele reflete para aquilo que para as nossas atitudes, nós abrimos a boca e falamos aquilo que está cheio o coração, como diz a palavra, nós então transmitimos através da nossa palavra aquilo que nós somos no nosso interior, logo nós vamos agir como nós estamos falando. O servo de Deus, o homem e a mulher de Deus, quer seja ele um membro da igreja, quer seja ele um pastor, ou tenha um cargo de responsabilidade para cuidar do rebanho do Senhor, ele precisa entender que se ele não tirar um tempo, se ele não se dedicar, se ele não for radical no seu tempo de comunhão com Deus, ele vai se perder no caminho. E a sua vida ministerial vai ser infrutífera. Vai ser infrutífera. E nós precisamos, então, abrir o nosso coração para Deus. Então, Deus nos manda, ou nos ordena que nós devemos orar em muitas passagens da Bíblia. Nós temos lá Paulo diz em Efésios 6,18, orem em espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Jesus em Mateus 7, versículos 7 e 8, diz: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam a porta e será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Também em João 14, versículo 13 e 14 diz: e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho, e o que vocês pedirem em meu nome eu farei. Paulo diz ainda em Filipenses: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. E nós temos muitos outros textos bíblicos que dizem que nós devemos orar, que nós precisamos buscar o reino de Deus, que nós precisamos pedir com fé, pedir e Ele nos dará. Mas às vezes nós deixamos para resolver isso por último. Nós deixamos para ir a Deus por último. Eu ouvi um testemunho, eu esqueci até de anotar o nome do pastor, mas ele contava este testemunho que uma certa vez ele encontrou com um vizinho e ele resolveu comprar
o vizinho disse assim, olha, eu tenho a minha casa para vender e eu acho que essa casa deve ser sua. É para você que eu devo vender. E ele então perguntou, mas quanto custa a casa? E ele então, aquele homem disse, custa 100 libras, né? Isso faz muitos e muitos anos, né? Então, ele disse assim, tá bom, vou comprar a casa. E ele comprou a casa daquele vizinho. Ele chegou em casa, contou para a esposa o que ele tinha feito. Ele disse, olha, comprei a casa do vizinho. Mas agora eu não sei o que eu vou fazer. Eu não tenho recursos, eu não tenho dinheiro para comprar essa casa. E a mulher então, né, deu uma sacudidela ainda mais, falou, olha, você realmente não devia ter feito isso. Nós não temos condições. Como vamos comprar esta casa? E ele, então, procurou muitos recursos. Procurou com os parentes que tinham uma situação financeira bem melhor, mas ninguém, não achou ninguém que pudesse emprestar para ele. Então, a sua esposa, então, quando estava chegando o dia de pagar aquela dívida, ela falou para ele, olha, você já falou com todo mundo, mas você não falou com quem deveria ter falado, Deus. E aquele homem, então, foi para o seu quarto, dobrou o seu joelho e foi buscar a Deus. E Deus, então, quando ele passou um tempo em oração, Deus colocou no seu coração o nome de um irmão da igreja, o mais pobre da igreja. E ele, então, foi na casa daquele homem, encontrou com ele e disse, olha, aquele homem falou, o que te traz aqui, pastor? E ele falou, olha, Deus, quando eu estava orando a respeito de uma situação, Deus me colocou você na mente. Me fez lembrar de você e eu vim aqui, eu não sei porquê. E aquele homem, né, muito simples, ele falou, olha, então se o assunto é Deus, então vamos entrar. E eles então foram e conversaram e ele falou, olha, eu fiz um compromisso, comprei uma casa por 100 libras e eu não tenho esse dinheiro para pagar e tal. E Deus me mandou falar com você. E aquele homem falou assim, mas quando foi que Deus pediu para que você me procurasse? Faz umas 2 semanas. E ele disse, olha, pastor, eu andei aqui em casa com 100 libras, eu coloquei debaixo do colchão, eu escondi este dinheiro, eu guardei em vários lugares, e como eu não estava sossegado com esse dinheiro em casa, eu levei para o banco. Mas se este dinheiro for lhe fazer tão bem para você, quanto fez mal para mim, quanto tirou o meu sossego, ele já é seu. E aquele homem então foi e emprestou aquele dinheiro e ele pôde então comprar aquela casa. Ele havia buscado a Deus, né? E ele disse, olha, foi uma prova tão grande que eu passei, né? Que eu achei que eu estava tentando a Deus de ter dado aquela palavra sem antes perguntar. Lógico que nós não podemos ir fazendo as coisas, né, de qualquer maneira, naquilo que dá na cabeça, mas Deus, quando nós estamos em aperto, né, quando nós cuidamos, somos zelosos, e quando nós buscamos a Deus em oração e clamamos por socorro, Ele então nos atende, Ele vem ao nosso encontro. Buscai as coisas que são do alto e não as que são da terra. E vocês não devem andar ansiosos por coisa alguma. Devem descansar em mim. Sabe de uma coisa, meus irmãos? Algo que eu penso que está nos afastando de Deus, tem afastado esta geração da presença de Deus, talvez seja a vida boa demais que nós estamos tendo, pelo fato de termos um certo conforto, pelo fato de acharmos que nós podemos trabalhar e ter o nosso sustento. Isso é justo, mas se não for a graça de Deus que é derramada em nossa vida todos os dias, que nos dá forças para levantar, para trabalhar, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós não vamos conseguir alcançar o nosso objetivo.
Nós precisamos descansar no Senhor. Descansar no Senhor. Eu, às vezes, tenho saudade daqueles tempos antigos. Eu sou uma pessoa saudosa, mas não vivo do passado, não. Porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E Deus tem sempre novidades para nós. Mas tem novidades se nós o buscarmos. Mas eu tenho saudade daquele tempo, porque parece que nós éramos mais apaixonados por Jesus, éramos mais apaixonados pela missão, éramos mais apaixonados pela obra de Deus, éramos mais apaixonados por fazer, por servir a Deus, por dar a nossa vida, entregar a nossa vida, e tudo que viesse era lucro. Isso aconteceu conosco no nosso ministério. Não esperava nada de Deus, nada grandioso demais para a minha vida, para a nossa vida. A única coisa que nos fazia mover e ir em frente e olhar para o alvo era a paixão. Era o amor por Jesus. Era o amor para com as almas. Era o amor para com as coisas de Deus. Era o amor por Ele. E eu vou dizer, eu já disse muitas e muitas vezes isto, mas eu quero testificar hoje diante de vocês. Nunca nos faltou nada. Nunca nos faltou a veste. Nunca nos faltou o alimento, nunca nos faltou o consolo, nunca nos faltou o refúgio, nunca nos faltou o amor dos irmãos por onde nós passamos, nunca nos faltou a presença de Deus, nunca nos faltou a graça de Deus, nunca nos faltou a companhia de Jesus. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Você, meu querido pastor, meu querido irmão, você que ama, que quer se lançar no ministério do Senhor, talvez você esteja preocupado, você, esposa de pastor, esteja preocupado em dar um conforto maior para o seu filho, um conforto maior para a sua filha. Todo pai e toda mãe quer dar o melhor para eles, mas eu quero te dizer que a melhor coisa que você pode dar para o seu filho e para a sua filha é Jesus. É uma vida lançada aos pés do Senhor. É o seu testemunho, é o seu amor por Jesus. É o legado de fidelidade, de fé, de paixão por Jesus que você vai deixar para o seu filho e para a sua filha. Quanto a isso, não tem nada, nenhum dinheiro poderá comprar. Nada poderá suprir essa falta de Jesus na presença do seu filho e na vida do seu filho e na vida da sua filha. Talvez você quer que ele seja um grande doutor, uma grande doutora, né? Mas Deus tem outros projetos para você. Deus tem outros projetos para o seu filho, para a sua filha. A Bíblia diz que aquele que gastar a sua vida, achá-la-á, mas aquele que perder a sua vida, encontrá-la-á, vai ganhar a sua vida. Eu digo para você que eu não me arrependo de todo este tempo em que eu pude gastar a minha vida na presença de Deus. Eu preciso correr, que eu estou vendo que o relógio está ali, terminando. Nós temos muitos exemplos de homens que buscaram ao Senhor, né? Através da oração. A oração é o meio pelo qual nós nos achegamos a Deus. Através da oração, nós nos desnudamos diante de Deus e nos deixamos ser tratados por Ele. Estar diante de Deus em oração é como estar diante do espelho. Às vezes as pessoas falam assim, eu tenho
um ponto de melhoria, né? Ah, você tem um ponto de melhoria. Irmão, na verdade, o que nós temos com a nossa natureza humana, carnal, mal, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E se nós não subjugarmos a nossa carne todos os dias, nós nos tornamos criaturas más, egoístas, invejosas, ciumentas, encolerizadas, pessoas más. Nós não temos a dimensão, a noção do que uma pessoa pode fazer longe de Deus, longe de Jesus. Então, nós não temos pontos de melhoria, mas nós temos pecados sim, que nós precisamos confessar diante de Deus. Nós devemos derramar o nosso coração e perguntar e olhar para nós mesmos, no espelho de Deus, quem eu sou pecador, eu sou miserável homem que sou, como disse o apóstolo Paulo. E com o passar do tempo, se nós não cuidamos de nós mesmos, nós vamos ficando duros, vamos ficando cheios de conceitos, cheios de princípios, cheios de nós mesmos, cheios dos nossos achismos, e vamos nos deixando levar por isso. E Deus precisa nos levar ao Calvário. Ou nós precisamos ir à cruz do Calvário e derramar o nosso coração e confessar sinceramente a Deus. Sabe, meus irmãos, eu fico pensando por que um país é tão evangelizado como o nosso, como o Brasil, em que diz que é um país cristão, há tanto pecado, há tanta morte, há tanta desgraça, há tanto sofrimento, há tanta criminalidade, há tantos filhos de crentes desviados, longe de Deus, envolvidos na criminalidade, nos vícios, nas drogas e em tantas outras coisas. Por que isso está acontecendo? Porque muitas vezes nós até oramos, até estamos tão ocupados com as coisas de Deus, mas tem muito pouco de Deus em nós. Nós não queremos mudar. Nós nos acostumamos a viver assim. Nós nos acostumamos a viver nos nossos delitos que nem nos apercebemos. O crente, muitas vezes, né, alguns estão tão acostumados a viver manipulando as pessoas, a viver pegando aquilo que é seu, a viver usando aquilo que não te pertence, a comprar as coisas e não pagar as suas dívidas, a pagar o fiscal lá do Detran para poder comprar a carteira de motorista. E acha que está tudo bem. E acha que está tudo legal. E a gente pensa que pode manipular a Deus também, meus irmãos. Porque às vezes, quando nós fazemos alguma coisa errada, quando nós estamos em oração, e a gente, às vezes, vai confessar a Deus, a gente fica dando um jeitinho, enrolando para não ir para a presença de Deus. Parecendo uma criança peralta. A gente critica Adão e Eva lá no Jardim do Éden, que se escondeu de Deus, foi buscar roupa para vestir, mas é isso que nós fazemos também. Nós botamos a nossa falsa justiça, a nossa roupa, porque nós estamos com vergonha de Deus, e nós falamos assim: Senhor, eu pisei na bola, me perdoa, Jesus. Quando nós deveríamos nos desnudar, nos dar a nossa roupa, tirar a nossa roupa, nos mostrar para Deus o nosso pecado, a nossa fragilidade, e dizer: eu pequei contra Deus, eu tenho pecado contra Deus, eu tenho essa mania, eu tenho esse hábito, eu sou
pecadora, eu faço tantas coisas erradas, eu sou invejosa, eu sou ciumenta, eu fiquei com ciúme porque minha irmã progrediu mais que eu. Eu fiquei com ciúme porque a minha irmã comprou uma geladeira e eu não comprei. Eu queria uma geladeira também. Eu fiquei com inveja. Por que Deus deu o carro para o meu irmão e não deu para mim? Nós podemos ter pensamentos como estes, mas devemos levar tudo no altar do Senhor e clamar, e batermos no nosso peito, e chorarmos diante do Senhor e dizer: Senhor, eu pequei contra ti pequei e fiz o que é mal perante os teus olhos. Será que a sua vida tem glorificado a Deus? Wesley entendeu isso, John Wesley entendeu isso, e ele buscou a Deus. Ele disse: eu fui à América para converter os índios, e eu cheguei à conclusão de quem precisa se converter sou eu. Finney ficou pasmado ao pensar por que os crentes oravam tantos dias, oravam anos e anos e nada acontecia. Finney quis saber o que estava acontecendo. Finney conhecia a Deus, mas ele não era um cristão praticante, ele era um advogado. E quando as pessoas chegavam no seu escritório, ele escondia a Bíblia, porque ele comprou uma Bíblia por ver que havia tantas citações bíblicas nos processos e na lei, né? E ele então quis saber mais a respeito. Mas um belo dia, ele foi até um lugar bem deserto, até a floresta. Ele disse: eu vou me esconder na floresta, para que ninguém me ouça, e eu só vou sair de lá quando Deus me encher deste Espírito Santo. Quando Deus me converter o meu coração. E Finney ficou ali um bom tempo. E às vezes ele começou então a pensar: puxa, o que eu fui fazer? Eu fui prometer para Deus que eu não iria sair desta floresta. E agora nada acontece. E eu vou ter que honrar a minha palavra. Eu vou ter que ficar por aqui. Eu vou me arredar um pouco mais para lá, longe da cerca, para que ninguém me escute. E então, de repente, ele ouviu uma voz de Deus falando ao seu coração, ao seu espírito, que diz: Finney, o seu problema é o orgulho, o seu problema é a soberba. Finney, se dobre diante de mim. E Finney naquele dia então dobrou-se diante de Deus, caiu com seu rosto em terra, ficou horas e horas chorando e clamando a Deus misericórdia. E ao voltar então para o seu escritório, ele não conseguia fazer mais nada. Tal foi a visitação do Espírito sobre a sua vida, e a partir daquele dia, ele nunca mais foi o mesmo. Meus irmãos, eu tenho pedido para Deus que eu não quero ser a mesma pessoa já há algum tempo, clamando a Deus por misericórdia. Porque se Deus fez na vida de Wesley, se Deus fez na vida de Finney, se Deus fez na vida de tantos homens e mulheres que se colocaram na sua presença, Deus pode fazer comigo. Aleluia! Deus pode fazer com você também, meu irmão e minha irmã. Deus pode fazer com você. Então por que você fica esperando pelas pessoas? Você só sabe apontar o dedo. Você só sabe dizer: o pastor é assim e assim. O irmão é assim e assim. Todo mundo é errado para você. Só você é o certo. Só você é a certa. Você não acha que tem alguma coisa errada? Eu sei que esta palavra, esta mensagem não está agradando muita gente. Mas eu não me preocupo, porque é isso que Deus tem testificado no meu coração. Se você se dobrar diante de Deus, o Senhor vai responder a sua oração. Chegar-se a Deus dá trabalho, é preciso humilhação, é preciso clamar ao Senhor, é preciso perder tempo, entre aspas, é preciso gastar tempo em oração,
É preciso se desnudar diante de Deus. É preciso dizer para Deus quem você é. É preciso abrir mão de conceitos, de princípios, de orgulho, de presunção, de vaidade. É preciso abrir mão de tantas coisas que você carrega desde a sua tenra idade, desde a sua infância. É preciso abrir mão da mágoa e do ressentimento. É preciso se esvaziar totalmente de você mesma para que Deus encha você com seu santo e glorioso Espírito. Deus não coloca remendo novo em pano velho. Deus não enche odres velhos com vinho novo. Deus não edifica uma casa em cima de alicerce que está defeituoso. Deus permite que tudo vá para o chão para que seja erguido novamente. E talvez Deus está fazendo isso com você e você não está entendendo. Se submeta à voz de Deus nesta manhã. Entenda o que Deus está fazendo. Entenda o processo de Deus na sua vida. Está doendo, louve. Ah, que coisa maravilhosa é saber que Deus está cuidando de nós. Interessante que é na oração, é que o instrumento é afinado. Muitas vezes eu estou lá no meu tempo de oração, é como se eu estivesse ouvindo o barulho de um instrumento. Como se Deus, o Espírito Santo, falasse assim: eu estou afinando as cordas. Para que a música seja maravilhosa. É na oração que o coral se coloca em harmonia. É na oração que o ensaio acontece. As arestas são aparadas, os defeitos são corrigidos. É na oração que o oleiro trabalha o vaso. É na oração que a prata é passada pelo fogo. É na oração em que nós somos transformados de fé em fé, de glória em glória. Nós somos renovados no Senhor. A nossa fé é renovada no Senhor, é firmada nele, porque se nós estamos nele, se nós estamos arraigados nele, haveremos de dar muitos frutos. Mas é através da oração que nós alcançamos o coração de Deus e o seu favor. Aleluia, louvado seja o teu nome. Spurgeon disse: sussurros que não podem ser expressos em palavras são frequentemente orações que não podem ser recusadas. Como eu posso então criar uma rotina de oração? Em primeiro lugar, eu preciso entender que a oração, que sem oração não há pregação. Em primeiro lugar, eu preciso entender que sem oração não há pregação. Sem oração, se eu não me esvaziar de mim mesmo, e não me encher da presença do Senhor, e não me encher da graça de Deus, e não me encher do conhecimento da palavra de Deus, se eu não me encher, eu não vou ter o que oferecer para as pessoas que eu estarei pastoreando. Eu não vou ter nada, será barulho de lata vazia. As minhas palavras vão entrar num ouvido e sair no outro. Mas é preciso haver um preço a pagar. Então, eu preciso, em primeiro lugar, me planejar. Ver um momento melhor de oração no dia. A minha experiência é como o cântico que eu cantei no início. Bem de manhã, embora o céu sereno pareça o dia calmo anunciar. Quando ainda tudo está tranquilo, quando ainda não há movimentos por aí, quando ainda eu sei que as lojas não estão abertas, o banco ainda não abriu, eu sei que ainda as coisas não estão sendo movimentadas e eu não vou receber mensagens, eu preciso estar aos pés do Senhor logo pela manhã. Preciso então, este tempo com Deus é inegociável. É inegociável a oração,
um local de oração, um tempo de oração, e isto é inegociável. Pode me chamar de radical, pode me chamar de beata, pode me chamar do que quiser, mas este tempo é meu e com Deus, é o tempo que eu separei para Ele, o meu rei, o meu Senhor, o meu pastor, a minha vida, a razão do meu viver, o ar que eu respiro, Ele é o meu fôlego. Sem oração eu não posso respirar, sem oração, sem a presença de Deus na minha vida, eu morro, porque se Deus não está comigo, nada poderei fazer. Então separe um tempo de oração, ofereça o melhor que você tem para Ele, ofereça a primícia, ofereça a sobra. Você veja o que aconteceu lá, né, até fugiu aqui, estou tão empolgada aqui na mensagem aqui, com Caim e Abel. Né, você vê o que aconteceu, o que um ofereceu para Deus. Um ofereceu a primícia, o outro ofereceu algo que que ele sabia que Deus não aceitaria. Ofereça a primícia para Deus. Ofereça a primícia. John Piper diz: Satanás derrota a maioria das orações porque não fazemos um plano. Satanás odeia tanto a nossa oração e a nós que fará de tudo para nos impedir de orar. E não é o pecado que nos impede de orar, mas a justiça. As coisas boas, um e-mail que eu preciso responder, uma mensagem que eu preciso mandar para aquela irmã que eu esqueci de mandar ontem, um telefonema que eu preciso dar, uma leitura que eu preciso para fazer algo, para mandar fazer um vídeo ou fazer alguma outra coisa. São as coisas, é a justiça que nos afasta de Deus e nós justificamos: Senhor, só um minutinho aí, espera aí, Pai, que é só um minutinho, Senhor, que eu vou ali e já volto. E às vezes também nós estamos orando para Deus, mas estamos lá ligados no celular, olhando a mensagem que está chegando no WhatsApp, olhando se alguém ligou para mim. Não, aquele tempo é só de Deus, aquele tempo é só do Senhor. Deus é tão paciente que Ele espera, mas nós podemos honrar a Deus, glorificar a Deus através da qualidade do nosso tempo de oração, porque Deus quer se relacionar conosco, Deus quer nos amar, Deus quer nos chamar pelo nome, e é através da oração que nós descobrimos a nossa identidade, que Deus nos mostra quem realmente nós somos quem realmente nós somos em Deus. Nós somos a sua imagem e a sua semelhança, somos a menina dos seus olhos, Ele nos escolheu desde o ventre da minha mãe. Desde lá o ventre da minha mãe, Ele me teceu quando eu ainda era somente uma massa, como diz a palavra de Deus. Ele me escolheu de lá. Eu não nasci por acaso. Eu não fui para o ventre da minha mãe por acaso. Eu sou a menina dos olhos de Deus. Então, ore, medite na palavra, leia, ore, não tenha pressa, louve ao Senhor por poder estar em sua presença, por ser quem você é. Ore por você o tanto que for necessário. A oração não é uma regra, nós não precisamos seguir a cartilha como a oração. Você vai descobrir o modo como você deve orar diante de Deus. Há dias em que você só vai chorar diante de Deus, porque você vai se sentir tão pequeno, tão inútil, que você precisa estar mais tempo clamando ao Senhor. Mas ore por você, ore por sua família, ore para o rebanho que o Senhor Deus tem te confiado. Confesse os seus pecados. Se esvazie de você mesmo e interceda por aquelas pessoas que necessitam. Interceda pelo nosso querido Brasil. Interceda pelos nossos governantes. Pare de murmurar contra os governantes do nosso país. O povo evangélico tem pecado nisto. Cada um de nós acha que somos donos do nosso próprio nariz. E nós achamos que podemos falar o que queremos. Podemos vomitar tudo o que nós queremos nas redes sociais. Meus irmãos, Deus não está se agradando disso. E nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e voltar para Deus, se apaixonar por Ele totalmente, receber o seu amor e transmitir de graça o que nós temos recebido através da oração
expressando-nos através da pregação da palavra de Deus. Que Deus abençoe os irmãos. Contagem regressiva ali. Que Deus abençoe os irmãos nesta manhã. E que você pode tirar um tempo para poder falar com Deus e que o Espírito Santo complete a obra no seu coração. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, sabe qual é a sensação que eu estou tendo? De uma cachoeira. E a cachoeira é cachoeira de unção de Deus. A oração é o momento em que Deus está afinando o instrumento. Ei, você que está aí acompanhando a nossa transmissão, deixa Deus afinar. É na hora da oração que o instrumento é afinado. Outra frase que me impactou: sem oração não há pregação. E eu fiquei considerando, porque às vezes aqui a gente está ligado na técnica aqui, a gente está preocupado com a transmissão, mas tem hora que a gente dá uma parada assim e fica pensando. Porque quando Deus usou a irmã Márcia e falou assim, sem oração não há pregação, eu fiquei, meu Deus, olha o impacto que isso traz no coração da gente. A oração deve ser um compromisso inadiável, e isso é inegociável. Que Deus te abençoe poderosamente, meu irmão, minha irmã. E a gente está muito feliz, porque eu estou falando de cachoeira de unção caindo nesse lugar, mas, pastor Valdir, tem uma cachoeira de carinho para a irmã Márcia, como ela é querida, não é verdade? É verdade. Aqui vai palavras de carinho, abraços, palavras de amor verdadeiramente, do grupo do ESPA, das missionárias, dos pastores, e também a presença aqui de alguns SDs. Quero fazer menção ao pastor José Sandoval Bezerra, que disse: a oração é o combustível que ativa a ação do Espírito Santo na vida do pregador. E também o pastor Eugênio Campos, ele diz assim: existem situações em nossas vidas que conseguimos só através das orações, que nos traz uma grande experiência. Faço menção também ao secretário-geral de Ação Social, o pastor Francisco Pedro Mafra, e que ele está ali no Facebook junto conosco. E também o povo de Caxias do Maranhão, o pastor Marcelo e sua família, que mandam um abraço. Interessante, quando a irmã Márcia falou de oração associada a testemunho, eu estava aqui com o pastor Valdir Júnior, o pastor Valdir Júnior falou assim, bispo Elisiário. Eu falei, é verdade. Daqui a pouco a gente olhou lá no chat, o bispo Elisiário, superintendente regional, 2ª região, também está acompanhando, e vai aqui o nosso carinho, o nosso abraço. O povo perguntou. Sim. O povo perguntou. E aqui tem uma pergunta para a irmã Márcia. Em nossa liturgia, num contexto geral, a oração tem pouco espaço? E aí, irmã Márcia, o que a senhora acha? Está faltando, estão dedicando mais tempo, menos tempo para a oração e mais tempo para outras coisas? Amém. Bom, eu vejo, conversando com as esposas de pastores missionários, que é o grupo mais próximo de mim, eu vejo que as irmãs têm orado muito individualmente, têm feito seus movimentos de oração, nossas igrejas estão orando, muitos estão subindo ao monte, mas às vezes eu vejo que na igreja, como congregacionalmente, está faltando um pouco, sim, de um tempo de qualidade de oração. Sabe por quê? Porque às vezes há muito barulho em volta, né? Um dos exemplos que eu posso citar é que às vezes no tempo de oração em que o povo está de joelhos dobrados, não se ouve mais aquele burburinho de choro, sabe? Aquele choro gostoso de arrependimento, de clamor a Deus, porque a pessoa que está orando, ela não consegue ouvir nem a sua própria voz, por conta do barulho dos instrumentos, da altura dos instrumentos. Às vezes canta-se muito e ora-se pouco, não é? Eu penso que nós precisamos resgatar este tempo de oração silenciosa, este tempo de joelhos, este tempo de clamor, de choro, dar oportunidade à igreja de
clamar a Deus, de se arrepender, de chorar juntos, né? Sem que haja interrupções, sem que haja impedimentos para que isso aconteça, né? Numa vigília, por exemplo, às vezes canta-se muito, mas se ora pouco, né? Ah, mas o povo vai dormir. Eu penso que quando o fogo começar a pegar, irmãos, quando o fogo pega, ninguém quer dormir, não. Todo mundo quer se deleitar na presença de Deus. Então eu quero aí desafiar as nossas igrejas, os nossos obreiros e a todos nós a orarmos mais congregacionalmente, mais intensamente. Querida irmã Márcia, a irmã usou uma expressão, né? Tempo de qualidade. Tempo de qualidade na oração. Estou guardando essa. Tem mais perguntas, né, pastor Rudi? Tem sim, o pastor Bruno Gomes, ele pergunta: nos tempos em que vivemos, como tornar as nossas orações mais significativas? Penso que para tornar a oração significativa, é preciso que você seja quem você é diante de Deus. As coisas, às vezes, não acontecem da noite para o dia, né? O Senhor vai trabalhando no seu coração. À medida que você vai entregando algo para Deus, Deus vai dando algo em troca para você. Mais graça vem vindo sobre a sua vida. Quanto mais você renunciar, mais graça virá para você. A oração significativa é a oração que vem do trono de Deus, né? Inspirado, se nós oramos na igreja, não precisamos escolher palavras bonitas, apenas ser quem nós somos diante de Deus, como nós conversamos com Deus. E na nossa intimidade é a mesma coisa. Ser quem nós somos em todo o tempo. O pastor Lucinei Rufino, também ele faz uma observação e também uma pergunta. Ele lê um texto, né? A oração aguça o discernimento e os demais sentidos espirituais. Então a pergunta: o que nos aconselha fazer aliado à prática da oração em situações que exigem resposta imediata? A oração, ela traz discernimento. Uma das coisas que nós precisamos buscar na oração, que a Bíblia diz, é buscar os melhores dons. Não os frutos do Espírito, de Gálatas 5:22, mas também os dons do Espírito Santo. A palavra da sabedoria, a palavra da ciência, a fé. Né? Nós precisamos, meus irmãos, resgatar esses dons em nosso meio. Sabe? Não é só o dom de línguas, é muito importante, porque é o sinal do selo do Espírito sobre nós, que nós cremos assim. Mas nós precisamos buscar os melhores dons. Um obreiro com discernimento, um obreiro com sabedoria, ele também vai ter posições imediatas. Ele vai saber como tomar a decisão, como agir numa situação, às vezes para confrontar alguém que ele sabe que está em pecado, alguma situação que precisa ser resolvida, não é pela nossa própria força, mas é pelo Espírito Santo de Deus. À medida que você ora, o Senhor vai te dar sabedoria. Quanto mais difícil, quanto mais amargo é o tempo que você está passando no que diz respeito a essa resposta que você está buscando, mais tempo você vai precisar se dedicar em oração a Deus. E Deus vai te dar, e creia nisso. Essa é uma manhã maravilhosa e nós temos a última pergunta deste dia. Será que de nossos púlpitos estão saindo orientações com a motivação errada? Parece que só se ora para resolver problemas e não se ora para se ter maior intimidade com Deus. O que a senhora acha disso? Então, pastor Júnior, alguém que escreveu, é exatamente isso que nós estávamos falando, né? Porque se nós buscamos na nossa casa, é a nossa escola, o nosso laboratório, a oficina onde nós estamos sendo tratados, ali, nós estamos buscando para nós mesmos. É o tempo nosso com Deus, né? Se proporciona isso para a igreja, ótimo, maravilhoso, mas o tempo da igreja é mais limitado. Né? Nós vamos ser na igreja o resultado que nós somos lá naquele tempo de oração com Deus.
né? E orarmos, quando nós oramos, temos uma vida de oração, Deus vai nos dar intrepidez, Deus vai nos dar autoridade para orarmos. É isso que nós temos buscado de Deus, autoridade, intrepidez, poder para orar e os enfermos serem curados, poder para orar e os demônios serem libertos, poder para orar e os problemas e vermos as coisas sendo resolvidas. Mas também há aquela situação que você disse a respeito do púlpito, né? Há situações também, meus irmãos, que Deus não vai resolver o problema que você está buscando enquanto você não entrar no prumo dele. Enquanto você não fizer ou não estiver da maneira que Deus quer que você se posicione, ou quer que você esteja, esse problema, acho que você já vai saber. Aquele que é espiritual tem discernimento para saber. Tem discernimento para saber o que orar, o que pedir para Deus. Ou o que precisa ser transformado em ação. Às vezes não é o muito orar. Às vezes você está precisando de ação. É de tomar uma posição diante de Deus firme, como você tem coragem para tomar a posição em outras situações. O nosso muito obrigado à irmã Márcia Amaral. A Bíblia diz, pastor Valdir Júnior, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso está se cumprindo na nossa vida. Nós criamos uma grande expectativa para essa série de conferências, mas ela está indo muito mais além daquilo que nós esperávamos. Como Deus tem falado conosco. E você que está a nos acompanhar, fique atento. No sábado, amanhã, nós estaremos promovendo aqui sorteios. Está aparecendo o livro, estamos recebendo doações de livros aí para ser sorteado. Falamos aqui sobre o Ser Forte, que faz parceria aqui conosco. Vai ser sorteado uma bolsa com 50% de desconto para o curso todo, Teologia Livre. Aí, isso foi o pastor Miquel que falou para a gente. Aí, a nossa querida irmã, missionária Sueli, que é a diretora do Polo de Cascadura, falou, não, pode botar também aí uma bolsa para o povo do Sul Fluminense de 50%. Então, Ser Forte Cascadura, Ser Forte de Volta Redonda, aliando-se aí, promovendo esse momento especial. Então, fique atento aí, Deus tem coisa muito boa para realizar na nossa vida. E olha, queridos, a gente tem que falar da Mineirarte, né, pastor Júnior? Sim, vocês estão vendo esses móveis tão bonitos que estão ali à frente, né? Então, elas fazem parte, né, de todos os utensílios, componentes, produtos ali da Mineirarte, que é uma das empresas que estão aqui patrocinando, né, está nos ajudando, nos auxiliando em toda a conferência. É uma das maiores do Brasil em locação de móveis rústicos e ferro. E é para eventos, né? Festa de aniversário, 15 anos, casamento. Tem o site, qual é o site? www.mineirarte.com.br. E também tem o Zap, o 21 é o código, né? 97031 2992. 97031 2992. Bispo Roberto Amaral para as considerações finais. Aleluia! Como temos sido abençoados por Deus nesta manhã. Eu confesso aos irmãos que eu tive que me conter ali no meu local e percebi que aqui entre as pessoas que estão presentes no templo da igreja de Boiúna, temos aqui um número de pessoas trabalhando. Eu pude perceber como reagiram à mensagem de Deus, à palavra de Deus nesta manhã, por meio da irmã Márcia, e o Espírito Santo de Deus fluiu neste lugar. Nós temos sido tocados pelo Senhor, muito tocados. E eu confesso que a vontade que dá para fazer agora é parar tudo e começarmos a orar e a levantar um grande clamor pela nossa nação, pela nossa igreja. Porque Deus está despertando em nós esse desejo. Este é o caminho para a nossa igreja. Este é o caminho para o nosso país.
voltar para o Senhor, nos derramarmos diante dEle. Somente Ele pode nos valer. E Deus usou a Márcia nesta manhã para revelar um ardil de Satanás terrível. Pastor Júnior, pastor Renato, amados irmãos que estão aqui. E só de ouvir esta palavra eu já estou assim me regozijando, porque sei que Deus também te mostrou isso. O maior ardil de Satanás em nos privar da oração é nos ocupar de coisas boas e coisas justas, coisas que nós justificamos ao fazê-las, porque temos que fazê-las, e nos ocupamos com elas, coisas necessárias, mas que nos privam da oração. E isso está minguando a nossa vida. Isso está comprometendo a qualidade do nosso ministério e da nossa vida espiritual. Tecnologia não substitui a oração. Recursos humanos não substituem a oração. Nada neste mundo substitui aquilo que Deus autenticamente nos deu como instrumento para manter a nossa vida de pé. Não há espiritualidade sadia sem oração. Pastores, obreiros, nós podemos gabar do nosso testemunho e da nossa formação, mas só teremos vida espiritual se nós nos mantivermos em oração. A oração é a artéria que faz com que a vida de Deus flua para a nossa vida. Então, Márcia, sou grata a Deus pela sua vida. Sei que eu vi muitas reações ali no chat, muitos irmãos. Eu sei que Deus tocou em muitos corações. O objetivo dessa conferência não é promover a sexta região, não é dizer que estamos fazendo um trabalho bonito. O objetivo desta conferência é trazer homens e mulheres chamados para a pregação ao seu posto, à sua posição, para que sejam usados por Deus. O caminho está traçado, o mapa está feito. Deixa que o Espírito Santo seja o GPS da sua vida ministerial, te traga para este ponto. Nós precisamos rever a nossa vida de oração. E assim a nossa igreja, a nossa denominação, o reino de Deus, o nosso país, será tremendamente abençoado. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe aqui a nossa equipe. Muito obrigado, pastor Renato, pastor Valdir Júnior, amados irmãos, temos aqui aspirantes, nós temos aqui obreiros envolvidos aqui nesse trabalho. Depois, amanhã, no sábado, no grande encerramento, nós vamos ter uma surpresa aqui e vocês vão conhecer essas pessoas maravilhosas que estão por trás dessas câmeras, trabalhando, nos servindo com tanta precisão. Então, amanhã, hoje à noite, com o pastor Silas Daniel, sobre a pregação expositiva na perspectiva arminiana. Nós não temos que ficar criticando outras linhas de pensamentos teológicos, mas queremos valorizar a nossa linha de pensamento teológico. Nós somos arminianos. Queremos trazer os nossos pastores a valorizar esta perspectiva e pregarmos nesta perspectiva. Isso é muito importante. Então, não perca hoje à noite, manda o link, avisa as pessoas, vamos estar juntos neste momento especial. E amanhã o encerramento, como os pastores já têm anunciado. Gente, nós estamos vivendo um tempo muito especial e eu louvo a Deus pela sua vida. Márcia vai orar, encerrando a programação desta manhã. E receba esta oração em nome de Jesus. Ó Deus, nós te louvamos nesta manhã, Pai, amém, porque o Senhor é maravilhoso. Ó Deus, que através da nossa vida, como nós cantamos muitas vezes, amém, o teu nome seja glorificado, amém, Senhor. Que através do nosso testemunho, das nossas atitudes, da oração, Senhor, que sobe até o trono da tua graça, o teu nome seja glorificado, como Jesus orou naquele dia, que queria glorificar o nome do Pai. Ah, Senhor, em nome de Jesus, tantas pessoas, Pai, estão sendo desafiadas nesta manhã.
Deus e Pai, nós oramos por estes irmãos e irmãs. Nós oramos pela igreja do Senhor. Nós oramos pelo povo de Deus, que se chama pelo Teu nome, Senhor. Seja despertado no poder do Espírito Santo. Ah, Senhor, e que através da oração, vidas sejam transformadas, pessoas sejam curadas, mulheres sejam curadas da depressão, da solidão, da angústia que lhe assola, porque a oração não é só batalha, a oração também é deleite na tua presença. Ah, como o salmista orou, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor, como é bom estar na tua presença. Visita este meu irmão, esta minha irmã, dá força, Senhor, dá coragem, Senhor, dá decisão, Senhor, ousadia para ter uma vida disciplinada de oração em Ti, Senhor, e que ela possa, ela ou ele, ver os frutos deste tempo, Senhor, de oração na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Então, até amanhã, até logo mais à noite, às 19h15. Não esqueça. Até lá.